Bom dia, irmãos. Que bom estarmos juntos para adorar o Senhor nesta manhã tão maravilhosa que o Senhor está nos dando. Hoje seria um lindo dia para Jesus voltar, amém? Você acredita nisso? Espera a volta do Salvador? Nós devemos desejar a volta do nosso Salvador. Temos vários irmãos que estão viajando, inclusive pastor e família, estão de férias. Nós temos, acho que o pastor vai viajar segunda, se ele não foi ainda. E outros irmãos que me comunicaram que estão viajando e alguns irmãos enfermos, né? Alguns estão aí se recuperando, graças a Deus, é bom ver irmãos que estavam enfermos aqui, que estão melhor. E outros que mandaram mensagem para mim, pedindo oração e comunicando inclusive ausência por questões de saúde. Então nós vamos orar nesse momento pelos irmãos que estão viajando, orar pelos irmãos enfermos, pedindo as bênçãos de Deus para eles. Oremos. Querido Deus, graças te damos pelo privilégio e oportunidade de nos reunirmos nesta manhã que o Senhor está nos dando para te adorar, para aprender do Senhor. Pedimos que o Senhor venha aceitar a nossa adoração. Quero te rogar pelos irmãos que estão viajando nesse período de férias, alguns estão em recesso. Cuida deles, proteja na viagem, nos lugares onde estarão. Cuida do nosso pastor Carlos, da sua família, nesse momento também de férias, esteja dando a eles tempo de descanso, tempo abençoado. Rogamos também por aqueles irmãos que estão enfermos. Pedimos que o Senhor venha dar saúde para cada um deles. De modo específico, pedimos pela irmã Paula, pela irmã Waine e por outros que têm enfrentado lutas com a saúde. Irmã Lene, esteja abençoando, suprindo suas necessidades e dando, ó Pai, a saúde para esses irmãos. Te agradecemos por aqueles que estavam passando por lutas nesta área, que estão recuperados, alguns deles recuperando, já aqui conosco, nós te louvamos por isso. Pedimos por nosso tempo de estudo da sua palavra, ser conosco nesta manhã de instrução, que venhamos a entender, a colocar em prática, a compreender melhor a tua palavra, para assim obedecer o Senhor e adorá-lo melhor. Cuida de cada professor, cada classe. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Abra sua Bíblia para Gálatas capítulo 4. Verso 4. Gálatas capítulo 4, verso 4 diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então esse texto mostra que todas as coisas foram preparadas para que o Senhor Jesus viesse, né, na plenitude do tempo. E nós devemos entender com isso a soberania de Deus na história, nos acontecimentos e em cada fato. Nós estamos estudando, né, já começamos há algum tempo atrás a falar sobre o período interbíblico, né, ou também conhecido como período intertestamental, ou também período do silêncio, que mostram vários acontecimentos
que foram cumprimentos, na verdade, das profecias relatadas em Daniel, e que Deus estava ali dirigindo, conduzindo a história para que o Senhor Jesus viesse na plenitude dos tempos. A última vez que nos encontramos, né, e falamos sobre esse assunto aqui na EBD, falamos do Império Babilônico, né, que depois deu lugar ao Império Medo-Persa, e o Império Medo-Persa foi extremamente importante através de um rei específico, né, nós lemos aqui até textos que falavam sobre ele. Quem era esse rei? Quem lembra? Antes dele, quem era? Ciro, né? Lembra? Muito bem, e que através dele, profecias inclusive citando o seu nome, que ele faria com que o povo de Israel retornasse a Jerusalém, retornasse para a região de Canaã. E então nós vimos vários aspectos ali, e Deus permitindo que eles retornassem, inclusive por conta do plano de Deus, né, em permitir que os judeus voltassem. E nós vimos também que o período em que eles ficassem lá como cativos eram quanto tempo? Lá na Babilônia, e depois os medo-persas assumiram o controle. Quantos anos eles ficaram cativos? 70 anos, lembra? Lembra o motivo por que eles ficaram 70 anos cativos? Por causa da idolatria, certo? Por causa de desobediência a Deus, mas o tempo de 70 anos foi por causa dos anos sabáticos em relação à terra, os sábados que a terra deveria descansar. Durante 490 anos, eles não deixaram a terra descansar a cada 7 anos, e por isso 70 anos que Deus cobrou, né? E a terra descansou os seus sábados. E depois disso, eles puderam retornar. Nós vimos, eu estou exigindo aqui, né, que vocês lembrem de aula aí faz algum tempo já, mas que bom que alguns estão lembrando, mas por isso que eu estou aqui tentando trazer à memória de vocês algumas coisas. Então, depois do Império Babilônico, 70 anos depois ali do cativeiro, o império se levanta, o Império Medo-Persa, muito poderoso, começa a governar, e ele, com a estratégia de espalhar as nações, de beneficiar as nações para governar, ele permite que os judeus retornem para a sua terra. Então, interessante que até a estratégia de um governante está sob a soberania de Deus, né? Como que Deus controla a história, controla todas as coisas e permite, lá em Daniel, diz que ele que estabelece reis, que tira reis, né? E não foi diferente nesse contexto aqui, preparando tudo para a vinda do Senhor Jesus. Então, no período dos medos e persas, nós vimos vários aspectos que aconteceram ali, ainda dentro do tempo antes do Novo Testamento, né? No final do Antigo Testamento até o Novo Testamento. É dessa época que nós estamos falando, período do silêncio. Depois dos medos e persas, então se levantou o Império Grego, certo? E aí, por volta do ano 331, a estratégia de Alexandre o Grande era instruir para controlar. Por isso, se estabeleceu o que nós chamamos, o que eles denominavam, né, de helenização. Em toda vez que você ouvir a palavra helenizar ou helenização, é a implantação da cultura grega, certo? Então, os helenos, os gregos, né, eles tinham uma forte ênfase na instrução, a religião grega, a todos os aspectos das construções gregas, em relação à política, à filosofia, tudo
E era isso que eles faziam, né, para poder, assim, controlar. Depois desse período, teve a revolta dos Macabeus, que nós vamos tratar mais adiante. Então, Alexandre o Grande, o período aí de 331 a 167, período Alexandre o Grande não, né? Período grego, porque depois os generais deles é que assumiram o poder. Na verdade, Alexandre o Grande reinou pouco tempo. Alguém sabe quanto tempo Alexandre o Grande reinou? 13 anos. 13 anos só. Né? E foi um dos maiores conquistadores da história. Então, na verdade, tudo começou com o pai dele, Filipe da Macedônia. As cidades gregas eram cidades-estados. Cada cidade grega tinha o seu governo, tinha a sua maneira de fazer política e tudo mais. Só que o pai de Alexandre, Filipe da Macedônia, ele começa a unificar as cidades gregas, e assim formando o governo da Grécia. E aí, depois que o pai dele morre em uma batalha, ele assume o poder, muito novo. E ele é que enfrenta os medos e persas. Ele é que tem aí a batalha com os medos e persas. E foi interessante, porque ele era estrategista e conseguiu fazer aquilo que ninguém achava que era possível, de destruir o grande e terrível império dos medos e persas. Então, Alexandre o Grande nasceu em 356 a.C., foi educado por Aristóteles. Então, Aristóteles era quem estava por trás de todo o pensamento de Alexandre o Grande, né? O grande filósofo, que todas as estratégias militares, tudo que ele fazia tinha um filósofo por trás, inspirado por Aquiles, o guerreiro de Ilíada. Tem sido considerado o maior governante militar de todos os tempos. Em 13 anos, de 336 a 323, ele conquistou e controlou o ex-império persa, além de expandir para outros territórios, né, a dominação grega para outros territórios. Dominou da Grécia à Índia, do sul da Rússia ao norte da África. Então, ele realmente teve uma grande dominação em termos territoriais, né? Desde lá da Macedônia, onde era a Grécia, a Ásia Menor, o Egito, toda ali a região de Israel, do Oriente Médio, até a Índia. Então, um vasto mesmo império que ele conquistou. E dizem que chegou a um determinado ponto que ele queria avançar, conquistar, e os soldados dele falaram, não, já conquistamos o que tinha que conquistar, você quer ir para onde agora? Né? E o que nós queremos voltar para nossas casas para desfrutar do espólio com as nossas famílias. Né? E diz que ele sentou e chorou ali de desespero, porque o negócio dele era conquistar mesmo. Né? Então você tem aqui, nesse gráfico, para você entender, o destino político de Israel no período intertestamental. Então, lembre-se que é muito importante nós estudarmos isso e termos a visão para você compreender melhor o Novo Testamento, principalmente os evangelhos, certo? Aí você tem ali, na linha de cima, a linha histórica, período persa, aqui dominando ali a região de Israel. Em 331, nós temos a conquista por Alexandre daquela região. 323, Alexandre o Grande morre. E aí, só que do 331 até o ano de 167, nós temos aí o helenismo, porque depois que ele morreu, continuaram os gregos dominando, certo? Com os seus generais. Os Ptolomeus, que governavam o Egito, que eram gregos, e os Seleucidas, que governavam a região ali da Síria, a capital era na Síria, e governavam outra parte. Eles ficavam disputando quem é que tomaria conta de Jerusalém. Né?
A gente vai ver isso mais para frente, como aconteceu isso. E uma hora os Ptolomeus começaram a dominar e depois os Seleucidas ficaram dominando. No ano de 198, Ptolomeu abre caminho para os Seleucidas, Antíoco Epifânio profana o templo em 167 a.C. Aí nós temos a libertação em 164 pelos Macabeus, que voltaram a ter o domínio da região para os judeus. E aí começou o período do racidismo, né, a ideia de separados daqueles que lutavam por Jerusalém, pelas coisas a voltarem a ser como era antes. E aí, no ano de 63 a.C., a Jerusalém foi conquistada por Pompeu Romano, e aí você tem a romanização, e agora você entende, porque quando Jesus, no período do Novo Testamento, quando ele está lá, os que estão dominando não é mais os babilônicos, não é mais os medos e persas, não são mais os gregos, nem os Ptolomeus e Seleucidas, que são também gregos, mas são os romanos, já outro povo está dominando. Você tem fala grega, né? O grego falado em todos os lugares. Você tem aramaico sendo falado na região de Jerusalém. Então, tudo isso aconteceu por causa dessas dominações. O aramaico vem dos medos e persas. O grego vem justamente, a língua grega vem dos gregos, dos helenos. Mas você tem os romanos ali que estão tomando conta da região. Mais uma vez, Israel volta a ser dominado por outra nação. Então, resultados da conquista de Alexandre. O governo grego melhorou o nível de vida e eficiência administrativa por meio de um império centrado no urbano em vez de no rural. Facilitou a comunicação de massas nas grandes cidades. Com isso, o evangelho foi divulgado com rapidez, dirigido às principais cidades de cada região. O Novo Testamento foi escrito em quê? Qual língua? Grego, né? Porque era o grego que se falava, mesmo que já eram os romanos dominando. Qual era a língua dos romanos? Latim. Mas você não tem nenhum livro do Novo Testamento escrito em latim. Por quê? Porque a helenização foi tão forte e ela teve tanto resultado que todo o império dominado pelos gregos falava grego. E era a língua do comércio, era a língua do dia a dia, era a língua de todas as coisas. E tinha, claro, quando os romanos chegaram, algumas coisas que eram no latim, né, mais oficiais relacionadas ao Império Romano. Mas para você andar na rua, conversar, para você viajar, para você ter as coisas normais, você tinha que falar grego. E Deus, então, faz, né, pela ação do Espírito Santo, que o Novo Testamento fosse escrito em grego. Isso é maravilhoso, porque em todo o império se falava grego. Um apóstolo lá na Palestina podia viajar para qualquer lugar naquela região ali dominada, que foi dominada, né, em vários países, e ele falava em grego e as pessoas entendiam, muitos entendiam, né, o que ele estava dizendo. Podiam receber o Novo Testamento. Claro que em alguns lugares não, né, tinha ainda suas línguas e dialetos de cada povo. Mas isso foi muito importante para a expansão do Novo Testamento. Então você vê aqui a ação de Deus para poder o Evangelho chegar e ser divulgado de uma maneira mais rápida. Alexandre também fundou cerca de 70 cidades, né, gregas ali naquela região. Israel caiu sob domínio grego no ano 331. Os judeus receberam liberdade de crença e governo, como no domínio persa, desde que permanecessem leais à Grécia. Então, os judeus ficaram leais à Grécia, né? Enquanto eles permitiam que eles pudessem ter adoração, fazer certas coisas, eles foram permitindo. Inclusive,
com profecias lidas quando Alexandre chegou em Jerusalém. Profecias de Daniel foram lidas para ele, porque o povo entendeu, os sacerdotes entenderam que era ele. E ele também entendeu que a profecia falava a respeito dele. Não é? Muito interessante isso. O alvo de Alexandre era implantar a cultura grega, como nós já falamos, e a nação judaica jurou lealdade a Alexandre o Grande. Joséfo, historiador judeu, que viveu por volta do ano 37 a 100 depois de Cristo, conta que quando Alexandre marchou dentro de Jerusalém, ele se encontrou com Jadua e outros sacerdotes judeus vestidos em seus trajes sacerdotais e com o povo de Jerusalém vestido com roupas brancas. Num sonho, Jadua tinha sido instruído a colocar enfeites nos muros da cidade para saudar Alexandre. Alexandre também teve um sonho que se encaixou com este evento, quando Alexandre foi conduzido para dentro de Jerusalém e viu a profecia de Daniel 8, que descreveu a destruição do Império Medo-Persa por um grande chifre de um bode que representou a Grécia. Alexandre percebeu que a profecia se referia a ele e ofereceu aos judeus tudo quanto eles quisessem. Alexandre tratou bem os judeus e não feriu Jerusalém, nem o seu templo reconstruído. Interessante isso, né? E você vê aqui os sacerdotes ali simplesmente olharam a profecia e não resistiram à entrada dele, né? Agora, interessante que quando o Senhor Jesus vem, os sacerdotes estavam tão desviados que não perceberam que a profecia de Daniel, lá no capítulo 9, fala a respeito do Messias, inclusive a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e todo o aspecto das 70 semanas que foram dadas sobre Jerusalém e seu povo. Eles simplesmente não entenderam nada, né? Outras pessoas de outros povos é que entenderam. Você tem ali os sábios vindo do Oriente para adorar o menino que ia nascer, né? O rei dos judeus. Sabiam, quer dizer, de algum modo eles tiveram acesso a essas profecias e foram lá para adorar, sabiam o período, sabiam tudo, mas os próprios judeus ali não estavam desviados naquele período. Então você tem aí Daniel capítulo 2, da estátua de Nabucodonosor, lembra? Falando dos impérios que ainda viriam. Daniel capítulo 7, falando também agora a mesma coisa, mas não mais um sonho de Nabucodonosor, agora um sonho e visão, na verdade, do próprio profeta Daniel, falando as mesmas coisas das nações que viriam, só que agora não mais como estátua, mas como animais. E Daniel capítulo 8, mais visão de Daniel também, só que agora falando de 2 animais especificamente, se referindo aí aos últimos impérios que viriam. Então você tem aí a profecia, né, que mostra Deus por trás de tudo. Então a cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e de barro, e uma pedra, né, depois que vem para destruir a estátua. Babilônia é a cabeça de ouro, os medos e persas, peito e braços de prata, quadris de bronze, a Grécia, e o Império Romano, 148 a 500, aí sendo pernas de ferro, e fala-se no final do livro de Daniel, relacionado a esse pés de barro, né, misturado com ferro, de um reino que ainda vai vir, que tem aspectos do romano, mas é mais frágil, no sentido de tempo, e falando aí claramente do reino do anticristo, né, do período que o anticristo vai governar, com detalhes muito claros e específicos lá em Daniel, que nós podemos depois ver lá no livro de Apocalipse. Então você tem aí o capítulo 2 e o capítulo 7, né, do livro de Daniel, que é o leão com asas, que é a Babilônia,
os medos e persas com o urso, com ossos na boca, né? Aí os gregos, o leopardo, e depois tem 4 asas, e você tem um animal grande e terrível, não fala qual é o nome do animal, apenas diz que era um animal grande e terrível, que é Roma, e depois o Império Romano restaurado no final dos tempos. E para a gente entender, tanto o capítulo 2, 7 e 8, que falam a mesma coisa, só que com características diferentes de cada império. Quando fala da estátua, fala de um tipo de característica do império, com metais preciosos. Quando fala dos animais, fala outras características desses impérios, mas as profecias se referem às mesmas coisas. E o capítulo 8, nós temos aí o carneiro e 2 chifres, com o império medo-persa, e o bode com o chifre pequeno, representando Alexandre o Grande. Chifre, muitas vezes, dá ideia de poder, né, nas escrituras. E depois dessa ponta pequena, nasce 4 outros chifres. Não é? E do chifre notável, que é Alexandre o Grande, mas depois os seus generais. E, no final, nós temos aí vários outros chifres que nascem representando um poder e um governo que ainda há de vir, viu? Que não aconteceu ainda, que está relacionado à vinda do anticristo, né, e da trindade satânica que eles vão fazer, que é a besta, o falso profeta e o anticristo, como está relatado lá em Apocalipse, e também relatado vários aspectos no livro de Daniel, e o Senhor Jesus também disse que o iníquo ainda viria, né, lá em Mateus 24. Por isso que alguns dizem que a profecia se refere a Antíoco Epifânio. Tem profecia no livro de Daniel sobre Antíoco Epifânio, como um tipo de anticristo, mas já aconteceu. E alguns dizem que toda a profecia de Daniel se refere a ele. Não, porque o próprio Senhor Jesus disse que ainda aconteceria, muito depois do próprio Antíoco Epifânio, ok? Então, aqui para você entender bem. Então, Alexandre, colocando a sua capital, uma das capitais, né, fortes do Império Grego, lá em Alexandria. Alexandria fica no Egito, e foi a capital, principalmente do Império Grego dos Ptolomeus, né, um dos soldados de Alexandre, um dos generais de Alexandre, que o império foi dividido para ele. Então, olha que interessante sobre Alexandria, população aí mais de 1 milhão, segunda depois de Roma, tinha 5 portos, mandava 20% do trigo para Roma, bastante para alimentar Roma por 4 meses. Uma seita chamada Terapeuta foi parecida com os essênios lá. O Egito tinha 7 milhões e 800 mil habitantes, 1 milhão eram judeus, espalhados. Os judeus foram favorecidos em Alexandria por Alexandre o Grande e depois por Júlio César. Então, os judeus fugiam para lá por conta de perseguições, né? Principalmente pelos seleucidas da Síria. E lá se relata a respeito da grande sinagoga, que vários judeus palestinos formaram lá essa grande sinagoga para poder adorar a Deus, buscar a Deus e servir a Deus, ok? E veio de lá também a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Como se chama essa tradução mesmo? Septuaginta, certo? Septuaginta, a ideia de 70, né? Ou tradução dos 70, porque dizem que foram 72 rabinos, né, que traduziram. E aí, é claro, está cheio de miticismo em volta disso, mas a verdade é que eles traduziram uma versão, né, fizeram uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego e se tornou uma Bíblia, um texto muito usado no período de Jesus, inclusive pelos apóstolos, viu? Com citações da Septuaginta nos seus escritos.
Alguns resultados da conquista de Alexandre. O governo grego melhorou o nível de vida e eficiência administrativa por meio de um império, né, que eu já citei, centrado no urbano, não no rural. A helenização se espalhou como resultado do imperialismo, e em todos os lugares se encontrava a influência da cultura grega. Religião grega, né, a filosofia, a arquitetura, o modo de vida, bibliotecas, centros acadêmicos, foi espalhado em todo o império. Interessante isso, né? Inclusive a religião através da mitologia grega, né? De adoração ali do panteão, né? Grego. O resultado mais importante para nós, né, e vários outros, mas em relação à expansão da língua grega, no caso da expansão da língua grega, foi a Septuaginta, como eu já mencionei. Aqui você tem um fragmento, né, do Salmo 89, 4 a 7, da Septuaginta. Ok? Muito bem. Depois disso, o que aconteceu? Alexandre o Grande morre, e aí os seus generais dividem o império. Os generais Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu, Sóter I e Seleucus I Nicator. Olha aí, você está com dúvida de qual nome vai colocar no seu filho? Tem aí várias sugestões, né? Então você vê a profecia, né, de um leopardo que depois tem 4 cabeças. O leopardo representando o Império Persa, ou Império Grego, e o chifre, um chifre mais importante representando o Império Grego também, depois 4 chifres menores que nascem. Então são os 4 generais. Cassandro, ele ficou com a Macedônia e Grécia, Lisímaco com a Trácia, a Bitínia e a Ásia Menor, Ptolomeu com o Egito, Líbia, Arábia e Palestina, e Seleuco com a Síria, Ásia Menor e Mesopotâmia. Então aqui você tem um mapa aí, mais ou menos, para você ver onde cada general recebeu aí a herança do Império Grego dividido, certo, entre eles. Depois, os 2 generais, né, Seleuco e Ptolomeu, foram os mais importantes para o estudo do Novo Testamento, e também eles acabaram dominando terras dos outros generais. E a capital, então, para o estudo do Novo Testamento, é mais importante para nós os Ptolomeus no Egito e os Seleucidas na Síria. E aqui você tem os Ptolomeus, que a capital foi em Alexandria, no Egito, e os Seleucidas, com a capital em Antioquia, na Síria. E, no meio ali, você tem Israel e Jerusalém. Ô terra que todo mundo quer, né? Então, eles ficaram guerreando, eram gregos, e agora guerreando para dominar Jerusalém. Queriam dominar Jerusalém. Os Ptolomeus começam dominando Jerusalém. Mas várias batalhas, algumas coisas aconteceram. Ptolomeu Sóter foi duro com os judeus, mais tarde os empregou no seu reino, muitas vezes em altos postos. E aqui a gente está falando dos gregos lá no Egito, certo? Ptolomeu Filadelfo, amável para com os judeus, promoveu as artes e desenvolveu o império em todos os aspectos. Foi ele que foi o responsável pela Septuaginta, traduzidas, né, na época dele, com influência de Filo, que era um bibliotecário da grande biblioteca de Alexandria. E ele mesmo queria ler o Antigo Testamento em grego, então ele tinha interesse em ter uma tradução na língua dele. Ptolomeu III, governante poderoso que promoveu a pesquisa e outras coisas. Em Israel, nós temos o sacerdote Onias, que era contra a helenização, versus o sacerdote Tobias, apoiadores dos Ptolomeus. Então, entre os sacerdotes em Israel, eles tinham uns queriam apoiar
os gregos com a helenização e outros queriam, não, nós devemos continuar com os costumes judaicos, devemos continuar com a nossa cultura, devemos nos libertar desse povo. Nós temos profecias a respeito do nosso povo e essa tensão foi muito grande. Depois disso veio Ptolomeu Filópater, a rivalidade entre os reis do Egito e da Síria agravou-se cada vez mais, e aqui nesse período, o Ptolomeu Filópater, ele foi visitar Jerusalém muitas vezes, depois ele voltou para Alexandria, e ele era embora Ptolomeu no Egito, ele tendo muitos judeus lá, ele era contra os judeus e queria forçá-los à helenização. E ele embriagou vários elefantes com vinho para poder colocar judeus num hipódromo em Alexandria e matar esses judeus. Ele tentou algumas vezes, só sei que nada deu certo do que ele tentou fazer. Os elefantes embriagados partiram para cima dos soldados de Ptolomeu Filópater, mataram esses soldados e ele entendeu que aquilo era um sinal de Deus e ele parou de perseguir os judeus e começou a ser pró-judeus, né? Interessante que você vê tanta perseguição aos judeus nos nossos dias hoje, né? Isso não é, tá vendo? É coisa antiga mesmo. Satanás sempre vai perseguir os judeus, né? E ele vai perseguir o povo de Deus de forma geral, né? Por isso que ele vai perseguir os crentes, por isso que ele vai perseguir a igreja. Não que ser israelita hoje é sinônimo de que a pessoa é salva, viu? Salvo é aquele que crê em Jesus como seu Salvador. Agora, como nação, Deus ainda tem profecias para Israel. O pessoal que está fazendo aí as aulas na sexta-feira podem compreender isso bem, né? E haverá um dia que toda a nação vai se converter, como está lá em Romanos, capítulo 9 ao 11. Muito claro, mas ainda não chegou esse dia. Tem muitos judeus hoje que eles são contra Deus, né? Não estão nem aí com Bíblia, eles entendem o Antigo Testamento apenas como fator histórico, defendem a história, mas não passa disso. A maioria dos judeus no mundo são secularizados, né? Alguns até têm judeus ateus. Agora, existe um grupo de judeus que praticam o judaísmo, a religião judaica. Isso tem no mundo todo, e principalmente em Israel. Então, a gente pensa que falar em nação de Israel está falando de povo de Deus salvo. Não, certo? A gente está falando da nação, que Deus tem planos para eles, mas na nossa dispensação, na nossa época, a salvação ela só vem por meio de Cristo. E as pessoas entram na igreja. Lá em Efésios deixou isso muito claro, né? De dois povos Deus se transformou em um. A igreja é a união de gentios e judeus no mesmo corpo, salvos por Cristo. Para isso, precisam ser eleitos por Deus para a salvação, ou seja, se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu salvador pessoal. Importante a gente entender isso, né? Às vezes tem pessoas crentes que falam de judeus ou falam de israelitas como se fossem nossos irmãos em Cristo. Não são. A gente tem que entender o período da profecia em que nós estamos vivendo e como é que Deus trabalha com relação às dispensações, ok? O Israel, meus irmãos, é um campo missionário. Judeus e grupo de judeus no mundo é campo missionário. Precisam mostrar para eles que Jesus, que eles rejeitaram, é o Messias e que eles precisam se arrepender e voltar. Várias pessoas, missionários, têm feito isso. É muito difícil às vezes, principalmente aqueles que são ligados ao judaísmo como religião. Mas eles têm feito isso lendo as profecias de Isaías 53. Eles leem a profecia de Isaías 53 para judeus e perguntam, onde está escrito isso? Onde é que você acha que está esse texto? Principalmente judeus que não são ligados muito à religião, né?
eles vão dizer, isso é Novo Testamento. Eles dizem isso é Novo Testamento. Porque eles entendem que ali está falando a respeito de Jesus. E eles dizem, não, está na profecia do Antigo Testamento que você tem, aí abre e lê com eles. É claro que o judeu que conhece o Antigo Testamento vai entender que é lá em Isaías 53, eles vão dizer que não é profecia a respeito de Jesus, eles interpretam como sendo profecia a respeito de Israel. Entende? Eles vão dizer que tudo aquilo que está acontecendo ali em Isaías 53, né, de levou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade, está se referindo a Israel como nação. É uma interpretação muito ruim, né? Mas tem, principalmente essa interpretação aí de linhas que não acreditam na Bíblia como palavra de Deus. Então é importante a gente entender isso. Ptolomeu Filópater, ele fez isso, depois houve uma batalha entre os Ptolomeus no Egito e Antíoco Grande na Síria. Não é ainda o Antíoco Epifânio, foi sucedido por seu filho, Ptolomeu Epifânio, Antíoco Epifânio, aliás, o Ptolomeu Filópater, né? Ptolomeu Epifânio, que não é o Antíoco Epifânio ainda, com 5 anos de idade. E já nesse período, Antíoco Grande da Síria aproveitou a oportunidade para conquistar a Judéia. Por quê? Porque ele deixou um filho de 5 anos de idade, reinando os Ptolomeus no Egito, a Grécia no Egito, e Jerusalém pertencia a eles. Então é muito interessante aqui, porque nós estamos falando de Egito, nesse período ali próximo à vinda do Senhor Jesus, mas não eram egípcios, eram gregos dominando. Por exemplo, Cleópatra é desse período aqui, final desse período. Cleópatra não é egípcia. Cleópatra é uma grega. Ela é helênica, filha de generais da sucessão dos Ptolomeus. Agora, ela se vestia como egípcia, ela conquistou o povo egípcio, vivendo com eles, abrindo para a cultura dos egípcios, por isso que ela foi muito querida quando ela governou lá, e vocês sabem aí, outros aspectos da história dela. Né? Mas só para você entender que ela era uma helênica e não egípcia. E a gente pensa, né, que ela era uma egípcia. Ela governava o Egito naquele período. O domínio sírio sob o reinado dos Seleucidas. Então agora, Israel, Jerusalém, passou a ser dominado pelos Seleucidas da Síria. Os Ptolomeus perderam o domínio de Jerusalém. Os Ptolomeus eram pró-judeus, permitiam que eles adorassem, que eles fizessem o culto. Já os Seleucidas na Síria, não. Os Seleucidas na Síria eram contra completamente a cultura judaica e eram a favor a helenização a todo custo. Então, Seleuco IV, primeiro não foi contra os judeus, mas para manter a paz com Roma, que crescia, passou a pagar a Roma um tributo anual, forçando os súditos a desembolsar impostos cada vez mais altos. Antíoco IV, viu? Agora esse aqui é que tem profecia a respeito dele lá em Daniel, como um tipo de anticristo, perseguiu os judeus. Né? Era Epifânio. Epifânio é a ideia de aparição, mas Epimânio era louco, então eles faziam esse trocadilho com o nome dele. Ele não é um Epifânio, ele é um Epimânio. Né? Então, os judeus realmente odiavam o Antíoco Epifânio. E teve vários conflitos com os racidistas judeus, que eram os piedosos, separados. E aqui nesse período, o sacerdócio em Israel estava completamente contaminado. Eles exerciam a simonia. Quem sabe o que é simonia? Quem lembra? Lembra desse termo? Nessa época não tinha esse nome ainda, né? Esse nome foi posterior. Simonia é a compra de poderes religiosos, de poderes espirituais, de cargos, de posição através do dinheiro. Então você compra posição. Isso foi muito comum
entre o catolicismo, entre várias religiões. E aqui nesse período eles estavam fazendo esse tipo de coisa. O nome surgiu ali de Simão. Lembra de Simão, mágico, lá em Atos? Quando ele quis comprar de Paulo o poder de expulsar demônios, né? Lembra disso? Pronto, a partir daí começou-se a ter esse termo chamado simonia. Então, toda vez que você ouvir ou ler a respeito de simonia, é essa ideia que na história da igreja, na história do catolicismo, muitas pessoas chegaram a ter grandes cargos eclesiásticos através da compra daquele cargo para um filho ou para alguém. E nesse período aqui, o sacerdócio estava completamente contaminado. Quem pagava mais, os governantes helênicos davam ali o sacerdócio para ele, pagavam mais e que tivesse sob o seu cuidado. Olha o que diz aqui em Daniel, capítulo 8, verso 8 a 12. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então, aqui falando do chifre notável, que era Alexandre o Grande, e os 4 chifres, os 4 generais de Alexandre. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, a alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, o lugar do santuário foi deixado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então aqui uma profecia de Antíoco Epifânio, que foi terrível para com os judeus, mas também uma profecia, porque no Antigo Testamento você tem muito disso, você tem uma profecia para um período, mas que ela remete a algo futuro. É muito comum isso no Antigo Testamento, nas profecias do Antigo Testamento. Então, falando de Antíoco Epifânio, que era alguém que ia acontecer naquele período ou no período próximo, mas também se referindo a uma profecia futura, que depois você percebe lá em Daniel que está falando do anticristo, porque vai falar de algo mais terrível ainda que ele faria, inclusive dando datas, né? Datas não, mas dando período, né? 1362 dias, falando de 3 anos e meio, e 3 anos e meio, chegando aí a 7 anos, lá da profecia das 70 semanas. Então, foi isso mesmo que Antíoco Epifânio se tornou, uma pessoa terrível, que destruiu os judeus. Segundo Macabeus 5, 11 a 14, lembrando que aqui é o livro para nossa informação, né? não é canônico, mas é um livro que a gente pode trazer informações, diz assim: quando o rei Antíoco foi informado de que havia uma revolta na Judéia, pensou que o país estivesse se rebelando. Enfurecido, partiu do Egito com um exército feroz e tomou a cidade à força. Ordenou que seus soldados matassem todos os que encontrassem, sem distinguir idade ou condição. Até os meninos e as mulheres foram mortos. Foram massacrados em 3 dias, cerca de 40.000 pessoas. E aproximadamente o mesmo número foi feito prisioneiros e vários deles vendidos como escravos. Aqui nós estamos falando de israelitas, mais uma vez sendo massacrados, sendo destruídos por conta da desobediência a Deus. Lembra? Aliança deuteronômica, aliança mosaica, que eles tinham que obedecer a Deus para permanecer na terra, para ser abençoados, mas eles desobedeciam a Deus, iam para a idolatria, e Deus trouxe juízo para eles por várias vezes. Não bastando isso, Antíoco teve a ousadia de entrar no templo, o mais sagrado de todos os lugares da terra, conduzido por Menelau, que é um outro sacerdote que era os helênicos, o traidor das leis e da pátria, e profanou o santuário com suas mãos impuras. Roubou os utensílios do templo, massacrou 40.000 judeus em um dia, saqueou Jerusalém, incendiando a cidade e matou muitos judeus. Né? Diz que ele enviou 22.000 soldados, simplesmente porque ele ouviu que eles estavam contra ele. Né?
É interessante, né? O que um governante pode fazer com poder na mão quando alguém fala mal dele. Né? Em países tiranos a gente vê isso. A gente está vendo isso na democracia também, né? De alguns países, não pode falar nada não, que você pode ser perseguido. Agora imagina esse louco. Tornou ilegal símbolos do judaísmo em todo o país. O templo passou a ser templo de Zeus olímpico. Sacrificou suínos no altar. Ele sacrificou uma porcos no altar no templo em Jerusalém. Imagina a dor dos judeus, daqueles que viram, né, o templo ser reconstruído, que amavam a palavra de Deus, vendo tudo isso acontecer. Proibiu a circuncisão, a observância do sábado, a leitura da Torá, além de queimar as suas cópias. E ordenou sacrifícios a deuses pagãos. Fez isso descaradamente. Ele possuir uma cópia da lei era pena de morte. Uma mãe e seus filhos, por estarem orando e buscando a Deus, foram mortos, sendo jogados em um tacho com óleo quente. É assim que esse homem fez. Os judeus foram obrigados a participar dos Jogos Olímpicos, nus, né, porque era assim que os gregos corriam, faziam os esportes. Isso era uma afronta para os judeus, e eles foram obrigados a fazerem isso e não morriam. Então ele fez muita coisa ruim, coisas terríveis contra os judeus. Né? Então você tem aqui aquele quadro que eu já falei para vocês aí, de tanta destruição. Ok? Então, por isso que surgiu a revolta dos macabeus. Entende? A situação que eles estavam, terrível, sendo perseguidos, mortos. E aí, a revolta dos macabeus e a dinastias dos Asmoneus, de 167 a 63 a.C. Então você tem Antíoco Epifano, dado como morto no Egito, celebraram sua morte com alegria, voltou a Jerusalém, sitiou a cidade, massacrou 40 mil judeus, entrou no templo, sacrificou ali suínos, derramou sangue sobre os lugares, proibiu o culto, o sacrifício, tudo como eu falei para vocês. Né? Proibiu a circuncisão, não podia guardar o sábado, não podia fazer mais nada. O templo havia sido dedicado a Zeus, identificado como um deus também sírio, né? Baal-Shamen, o Senhor do céu. Durante 3 anos, esse sacrilégio corrompeu o templo. E aí, como diz na profecia, abominação da desolação. Muitos resistentes foram martirizados, morreu muita gente. E aí você tem um sacerdote chamado Matatias Asmoneu, da cidade de Modim, que foram até ele, enviados por Antíoco Epifânio, para que ele fizesse agora, na vez dele, os sacrifícios para Zeus. Né? E ele disse, não vou fazer. E aí tinha um sacerdote amigo dele, porque os soldados já iam matá-lo, e esse sacerdote dizia, eu faço, para apaziguar aqui eu vou fazer. Matatias Asmoneu ficou tão indignado, que ele matou o amigo dele, matou os soldados, fugiu para o deserto, né, da Judéia, com os seus filhos, 5 filhos, e ali começa a resistência dos Asmoneus ou Macabeus. Okay? Então, foi por conta disso que houve a inressurreição lá em Modim, se rebelando contra Antíoco. Matatias e seus 5 filhos, Judas, Simão, João, Eleazar e Jonatas. Matatias morreu em 166, né, um ano depois, e seu filho Judas Macabeu. Macabeu, na verdade, é um apelido, martelo.
ou martelador, ou malho, que continuou a resistir. Então, revolta dos Macabeus é por causa do apelido de Judas Macabeu, Judas Martelo. É só isso. Né? Agora, a família que fez tudo isso é a família dos Asmoneus, cujo pai era Matatias Asmoneus. Organizaram grupos de judeus rebeldes nas montanhas da Judéia, atacavam de surpresa e derrotavam postos avançados do grande exército sírio na proporção de 6-1, mas eles começaram a ser vencedores porque conheciam o deserto, começaram com táticas de guerrilha mesmo, e começaram a vencer o exército sírio. Usavam táticas, como eu falei, né? Faziam ataques noturnos a partir de seus esconderijos nas montanhas e à disposição de se defender e lutar aos sábados. Eles tiveram vantagens devido às outras frentes de batalhas dos Seleucidas, porque os Seleucidas continuavam lutando contra os Ptolomeus e outros grupos, e aí se enfraqueceram. Então, por volta do ano 25 de Quisleu, de 64 a.C., Judas tomou o controle da área do templo, purificou o santuário, estabeleceu-se a festa da dedicação, ou chamada também Hanukkah, ou a festa das luzes, comemorada ainda hoje pelos judeus. Lá em João capítulo 10, verso 22, nós vemos o Senhor Jesus em Jerusalém nessa festa. Essa festa não está relatada no Antigo Testamento. Ela foi estabelecida no período do silêncio, quando Judas Macabeus conseguiu libertar os judeus. Olha o que diz João 10, 22 e 23. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. E aí você já ouviu falar da festa de Hanukkah dos judeus? Então vem daí, não é? Essa festa chamada também Festa das Luzes, onde eles comemoram a libertação. E aqui você tem Matatias, né, que começou essa revolta, o filho dele Judas, que depois encabeçou quando o pai faleceu, depois o seu irmão Jonatas e Simão, depois o filho de Simão, João Hircano, aí Aristóbulo I, Alexandre Janeu, com Alexandra, né? Hircano, Aristóbulo II, Antígono, filho de Aristóbulo II, depois Antípater ficou no poder, e depois quem governou foi Herodes o Grande. Por quê? Porque ele se casou com Mariana, ou Mariamne, descendente dos Asmoneus. Nesse período, quase 100 anos depois, de paz em Israel, de Israel governando de novo, de não ter nenhum país comandando eles, por causa de brigas internas pelo poder. Ela casa com um homem chamado Herodes, que tinha ligação e amizade com os romanos, e Herodes era um idumeu. Sabiam disso? Herodes o Grande? O que é um idumeu? Quem lembra? Descendente de Esaú. Ele era um descendente de Esaú, minha gente. Deus faz com que o descendente de Esaú se torne agora rei para governar os judeus. E esse camarada aqui, Herodes o Grande, foi terrível para os judeus. Terrível. Perseguiu os judeus, matou os judeus, ele era louco. Ele achava que em qualquer momento um descendente dos Asmoneus ou dos Macabeus poderia vir ao trono. Quando ele recebeu os sábios do Oriente lá no palácio que disseram: nós viemos adorar o rei dos judeus, cadê o menino? Ele ficou desesperado. O que ele fez? Mandou matar as crianças. Por isso, foi esse camarada aqui. Porque ele tinha medo que um descendente dos Asmoneus viessem a tomar o trono. É esse Herodes que nós vemos no Novo Testamento. É esse Herodes que a gente vê governando ali. Depois ele começa a ser pressionado pelos judeus, quase perde o poder, mas ele vai até Roma, faz alianças com Roma,
e aí Roma já começa a tomar conta mesmo da nação de Israel e deixa ele como gestor lá. Israel passa a ser novamente súdito de outra nação, sendo governado pelos romanos aqui, né? Foi nesse período que houve aquela invasão, né? Você tem aqui o período romano, então, a partir de agora, que é o período onde o Novo Testamento é escrito. Pompeu, né, com o seu exército, persegue os judeus, a resistência judaica, estabelece Roma no poder e dá poderes a Herodes. E aí nós temos o templo de Herodes, foi a única coisa boa que ele fez para os judeus, levou mais de 25 anos para ele construir, e terminou até a construção, ele já estava morto, e foi um grande templo, né? Ele fez um templo muito bonito em relação ao antigo templo que havia sido restaurado. E nessa batalha, né, dos romanos contra os judeus, no último motim que eles tiveram, tentando resistir, não mais fortes, como na época dos asmoneus, você tem esse lugar aqui chamado Massada, né? Fortaleza de Massada. E aqui é onde os judeus resistiram, mas eles conseguiram fazer um jeito de chegar até lá, engenharia militar com aterros, até eles conseguirem vencer, né? E aí você tem os Herodes, Herodes o Grande, Arquelau, filho dele, Antipas, Filipe. Então Arquelau reinou na Judéia, foi substituído por procuradores romanos, Pilatos, no ano 26, depois Félix e Festo. Antipas governou Galiléia e Pérea, e Filipe governou fora de Israel. Depois teve Aristóbulo, descendente de Herodes o Grande, e Herodes Agripa I, que governou a região, certa região ali, até o ano 44 depois de Cristo. E Herodes Agripa II. Então, por que eu estou colocando isso aqui? Porque quando a gente olha o Novo Testamento, a gente vê Herodes. Mas olha aí quantos Herodes tem. Herodes Arquelau, Herodes Antipas, Herodes Filipe, né? Herodes era o nome do primeiro, Herodes o Grande, mas depois se tornou título dinástico. E os filhos dele passaram a governar, inclusive governar em mesmo período, em regiões diferentes. Então, às vezes, ele morreu lá muito cedo, né? O Herodes o Grande. Mas você está cheio de Herodes, ué. Parece um Highlander, né? Que viveu tanto tempo assim. Não. É porque ele teve os filhos dele, que você vai encontrar no Novo Testamento, Herodes. E, é claro, você vai perceber que ele está se referindo algumas vezes ao Herodes Arquelau, ao Herodes Antipas e a Filipe, e Herodes Agripa. Tá bom? Então, para a gente entender, e você para fazer uma leitura do Novo Testamento agora com todas essas informações, conhecendo melhor na sua leitura. E aí você tem a Palestina no período de Cristo. Finalmente, chegamos, não é? Para você estudar o Novo Testamento. E lembrando que o domínio agora era romano. O domínio era romano, governado ali naquela região no período de Jesus por procuradores. Em outras regiões ainda por descendentes de Herodes. Arquelau governou aqui, Herodes Arquelau, Herodes Antipas, a Galiléia e Pérea, e Herodes Filipe lá naquela região de Gaulanides. Okay? Esse é o Império Romano, muito vasto. César Augusto se tornou um grande imperador. Depois tivemos outros impérios, Augusto, Tibério, Nero e Domiciano. Então, alguns fatores que contribuíram para a expansão do cristianismo em Israel no restante do império, por conta de todos esses acontecimentos. O grego continuava sendo a língua franca no império. Houve, através dos romanos, a Pax Romana. Quem já ouviu falar da Pax Romana aqui? Então, a Pax Romana era o que o Império Romano estabeleceu, que em todo o império, por causa do grande número de soldados, era paz. Né? Você podia viajar, era muito comum viajar e ser saqueados no meio do caminho por ladrões, né, saqueadores.
Mas por conta da Pax Romanas, das leis rígidas de Roma contra o crime, e por ter soldados em todo canto, você podia viajar no império sem ser atacado, né? Isso foi muito interessante. Olha só Deus preparando aqui para a expansão do evangelho. Desenvolvimento avançado do sistema de transporte e comunicação. Quem já ouviu falar das estradas romanas? Estradas que tem algumas, que até hoje você tem pedaços delas. É interessante. Engenharia. Isso ajudou muito os apóstolos, a igreja primitiva, a visitar vários lugares, falando uma língua que as pessoas podiam entender, tendo cópias do Novo Testamento que podiam ser lidas em todas as igrejas do Império, e com paz, no sentido de não ser morto. E um crescente espírito cosmopolita, ou seja, as pessoas estavam indo para as cidades. Isso ajudou também. Estratégia paulina de evangelismo e de missões, de plantação de igreja, era ir para um grande centro. Plantava a igreja dali, e dali aquela igreja atingia as cidades pequenas. Né? Interessante, o ciclo paulino de plantação de igreja, você vai encontrar isso no livro Plantar Igreja, de Hasselgrave. Ele tem um ciclo que ele faz e que é visível no Novo Testamento de forma muito interessante. Eliminação de barreiras culturais, devido à crescente unificação cultural e política. Abertura para novas visões de mundo, por conta dessa questão cosmopolita, culturas se misturando, as pessoas começaram a dar ouvidos a outras ideias. Proteção do judaísmo, concedida ao cristianismo como seita judaica, até o ano 60, como religio lícita. Então, os romanos tinham dado para os judeus essa religio lícita. Embora no Império tinha a religião do imperador, que surgiu depois, então houve grande perseguição, mas era permitido os judeus terem a sua religião, terem as suas sinagogas. E foi estendida ao cristianismo por um período de tempo. Depois houve perseguição. Então isso ajudou o cristianismo a crescer. Roma instituiu os processos legais também, que foi interessante. E você tem aqui alguns fatores como o monoteísmo judaico, que era forte, as sinagogas espalhadas no império, então as pessoas já ouviam falar a respeito de um Messias, né? Então quando Jesus chegou e foi pregado, isso já tinha sido, de certa forma, conhecido por muitas pessoas através dos judeus. A forte moralidade dos judeus espalhadas no império e a ideia também das pessoas estarem decepcionadas com suas religiões. Religiões de mistério, religiões gregas. As pessoas estavam frustradas. E ainda a adoração ao imperador, que depois surgiu, né, com os romanos. Roma não era contra nenhuma religião, viu? Quanto mais religião, ela abraçava. Ela era uma mãe das religiões. O cristianismo chegou, mais um. O problema é quando começou a dizer que Jesus era rei. Né? Isso foi o problema, que aí mexia com o imperador. Mas você tem todas essas questões e as pessoas começaram a ouvir falar, frustradas com suas religiões, de que veio um Messias, que é filho de Deus, que deixou os céus e habitou entre nós, que ele se relaciona, que ele é um Deus pessoal. Nenhuma outra religião falava sobre isso. E as pessoas começaram a dar ouvidos para o verdadeiro evangelho. E aí você tem a língua, você tem tudo isso que Deus fez usando várias nações, vários povos, para que na plenitude do tempo chegasse Jesus com o evangelho e tudo preparado para o evangelho se expandir, como foi feito no início. Então, nós louvamos a Deus por todo cuidado que Ele tem e pelo controle que Ele tem na história. Ele fez isso com você, Ele fez isso com essa igreja, Ele fez isso com o evangelho chegando aqui. Às vezes a gente olha o cenário político, a gente fica meio desesperado. Meu Deus, para onde vai tudo isso? Fique tranquilo, meu irmão. Deus está controlando tudo. Às vezes implica em sofrimento para nós, para o seu povo, para as pessoas, mas Ele controla todas as coisas.
vai permitir que sofrimentos ainda venham, mas Ele também cuida do seu povo. E Ele vai usar todos os meios, conforme sua soberania, para salvar todos os eleitos, até o dia que Jesus vai voltar e vai colocar todos os pingos nos is, né? Essa é a ideia da palavra para o retorno de Cristo, né? A ideia de um rei que vai para uma cidade resolver todos os problemas, né? É isso que Jesus fará, julgando o mal e salvando aqueles que ele morreu pelos seus pecados. O Senhor controla a história, como Ele controlou, e você pode ver aqui detalhes das nações. Ele continua controlando, Ele continua sendo Senhor, soberano, e as coisas que acontecem estão sob o controle dEle. Não pense que as coisas fugiram do controle de Deus, não fugiu. E Ele faz isso em relação à sua vida também. Sua vida está nas mãos do Senhor. Então, descanse nas mãos do Senhor. Obedeça a Ele, faça a sua vontade. E descanse nesse Rei soberano que está aí movendo todo o cenário mundial para a vinda do Senhor Jesus. Tudo foi plenamente preparado para que Jesus viesse. Tudo está sendo plenamente preparado para que Jesus retorne com poder e grande glória. Primeiro, levando a sua igreja no arrebatamento, e nós reinaremos com Ele para sempre. Então, fique firme. É hora da gente redobrar a nossa fé no Senhor, dobrar os nossos joelhos em oração, orar pelos perdidos, evangelizar, fugir do mal, amar a igreja, servir ao Senhor, vir para adorar juntos, levar sua família a adorar o Senhor. Jesus está vindo, Ele controla, o Senhor Deus controla todas as coisas e o tempo está chegando. Enquanto Ele não vem, nós devemos descansar nele e servi-lo com alegria. Amém? Muito bem, tem alguma observação, contribuição dos irmãos ou alguma pergunta? Sim. Foi, tem todo aqueles que era ilícito o casamento dele, João Batista foi, você está todo errado, né? E ela, eu quero a cabeça dele numa bandeja. Exatamente. Mais alguém? Sim, Júnior. Exatamente, isso. Isso. Exato. 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 Lembra? Né? O porco como animal que não podia ser comido, era considerado impuro. Por que ele escolheu o porco? Exatamente porque era uma afronta para o judeu. Era para afrontar mesmo. A briga de Antíoco Epifânio, né, embora ele se sentia superior como helênico, mas no final das contas era contra Deus, contra os valores de Deus, contra aquilo que Deus representa. Né? O Senhor Jesus disse isso, né? Eles vão odiar vocês porque eles me odeiam. Vão perseguir vocês. Quando a gente fala, não, mas como é que alguém pode odiar Jesus? Né? É os valores de Jesus. Os valores a respeito de ser Deus o único que deve ser adorado. O valor a respeito de homem e mulher no casamento, que é respeito de como os filhos devem ser criados, respeito de autoridade, de honestidade, da verdade. As pessoas odeiam isso. Por quê? Porque elas não podem fazer o que querem. Não podem fazer os seus pecados do jeito que querem, seus desejos. Elas têm que prestar contas a Deus. Então elas vão odiar mesmo. E elas um dia estarão diante do Senhor. Né? Eu fico imaginando esse dia, meus irmãos, em que pessoas tão soberbas, tão cheias de si, estarão diante do Senhor dos Senhores. E
e não deram ouvidos para pessoas simples, simplesinhas, que amavam a Jesus, que alertaram elas a respeito de se arrependerem e voltar para Deus. Está muito perto de acontecer, né? E a gente fala isso orando por essas pessoas, né? A gente não fala isso achando que a gente é melhor, não. Nós estávamos indo para o inferno, lembra disso. Você está aqui, é salvo por causa da graça de Deus na sua vida. E Deus está mostrando para nós, a gente pode olhar para a história, olhar para a profecia, e a profecia, ela tem esse alvo, né, de nos gerar esperança, né? Tanto que aconteceu para firmar a nossa fé, olha, se cumpriu exatamente como estava profetizado, como as profecias que virão para poder nos dar esperança, porque o Deus que fez todas essas profecias e cumpriu cada uma delas, vai continuar cumprindo as que virão. Então você tem plena certeza de que profecias tão claras com relação aos babilônicos, medo-persas, gregos, romanos e outras profecias sobre Jesus, sobre a vinda, cumpriram literalmente em todos os detalhes. Por que você acha que as outras profecias não vão se cumprir? Vão! E vão se cumprir todas. Isso é certeza bíblica. Nós não estamos falando aqui, meus irmãos, de achismo. Nós estamos falando aqui de profecias que foram dadas 600, 700 anos antes dos acontecimentos, 500 anos antes dos acontecimentos, e que se cumpriram todas, e que significa que você pode confiar que as outras profecias vão se cumprir também. Então é tempo de arrependimento, de voltar-se para Deus, de buscá-lo, de fugir do pecado, de viver uma vida que agrada a Ele. Isso significa leitura bíblica, significa oração, significa trazer a família para adorar a Deus, significa amar a igreja, servir, evangelizar, significa se relacionar com esse Deus que cuida de todas as coisas de forma soberana, que tem todo o universo para cuidar, mas que cuida de você, que se importa com você, com suas necessidades, com suas lutas, que te ama e que quer cuidar de você, não é? E nós precisamos nos voltar para Ele, né? E esse Deus grandioso e santo. Mais alguém? Sim. Puxa, legal. Podia mandar depois aí para nós ouvir isso aí, se você tiver. Tá bom. Os irmãos têm interesse de ter esse material? Eu posso depois colocar em PDF e mandar. Eu acho que eu fiquei devendo alguns para vocês, né, do outro. Mas vou mandar, tá bom? Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos orar. Lembrando aos irmãos que eu estou à disposição de vocês. Pastor Carlos está de férias. Tem alguns irmãos que têm me procurado, a gente tem conversado, orado. Às vezes não precisa ser para aconselhamento, né? Para procurar o pastor, porque está com problema. Não, às vezes você quer orar, você quer compartilhar algo. E a gente tem a alegria de atender os irmãos. Para uma visita também, estou sempre à disposição da igreja, tá certo? Venha hoje à noite para adorar. Teremos aqui nosso culto, vamos continuar a mensagem 1 Pedro, que começamos no último domingo, não é? Que eu preguei. Agradecer aos irmãos que têm nos ajudado com mensagens, aí, o André, o Adson. E nós teremos o missionário Francivaldo, lá do Maranhão. Ele vai estar dando um momento missionário para nós hoje à noite. Então, para você saber como é que está o campo lá, o trabalho dele. Ele tem trabalhado, se eu não me engano, com um grupo, lembra, Júnior? Grupo de afastados, né? Raposo, né? E, se eu não me engano, com comunidades de quilombolas ele tem trabalhado. Então é interessante ver o trabalho desse irmão. Então vamos orar por isso. Lembre-se de orar pelo pastor, né? Pela família dele, pelo esse tempo de descanso. Ele ainda vai fazer uma conferência no próximo final de semana. Ele vai estar em Morada Nova, fazendo uma conferência.
lembrem de visitar uns aos outros, viu? Não tem programa oficial da igreja, mas vocês podem combinar, visitar uns aos outros aí se puderem. Esse tempo é precioso, tá certo? Muito bem. Vamos encerrar nosso culto, convidar o Hugo para chegar aqui à frente, ele vai orar, encerrando esse tempo e estaremos juntos às 18 horas. Nosso Pai, querido Deus, muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos deu, recebendo as nossas orações, nos ouvindo, recebendo os nossos cânticos. Obrigado, Senhor, por cada irmão que pôde chegar aqui. Protege a volta para casa, nos dá um bom dia, um descanso. Também recebe a nossa adoração do culto hoje à noite, meu Deus. Traz mais irmãos e visitantes que possam ouvir o relatório missionário e a pregação da Tua palavra e os nossos cânticos, vendo o quanto Tu és adorado nesta igreja e sendo convertidos pelo Teu Espírito. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos.